Que saudade de você. Que saudade de você. Eu ouço a carta da saudade todos os dias. Meu nome é... Mas me chame de Lúcia. Me chame de Lúcia. Meu nome é... Mas me chame de Lúcia. Por volta de 18 anos atrás, tudo aconteceu. Foi quando tudo aconteceu. Meu marido, um militar que Deus já o chamou, nos levou para a casa de sua mãe em Santo André. Digo nos levou porque foi eu e meus filhos. Ele nos levou para passarmos aquela noite na casa de minha mãe em Santo André. Pois no dia seguinte, logo cedinho, mesmo assim de madrugada, nós íamos viajar para Mogi Guaçu. Ele não iria, porque o policial militar, quer dizer, o militar ele tem aquelas obrigações, e justamente ele estava num período de trabalho e não poderia ir. Meu cunhado, sua esposa, eles iam no banco da frente. Atrás, eu, meu filho de 1 ano no colo, meu outro filho de 10 anos ao meu lado e a minha sogra e o neto da minha sogra de 5 anos. Íamos um pouco apertados no banco de trás, mas tudo bem. Meu filho magrinho, eu com o pequeno no colo, a minha sogra também com o neto no colo de 5 anos. Quer dizer, estávamos apertados, mas não estávamos tão apertados. E na frente iam o meu cunhado e a sua esposa. De madrugadinha, bem de madrugadinha, ainda estava escuro. Nós saímos assim bem cedo mesmo, para não pegar trânsito, para não pegar movimento da estrada. E quanto mais cedo você sai, mais fácil é a viagem. Mais rápido você viaja, com mais tranquilidade você viaja. Assim que pegamos a rodovia Anhanguera, se não me falha a memória, rodovia Anhanguera. Assim que pegamos a rodovia Anhanguera, com destino a Mogi Guaçu, na frente meu cunhado e a esposa dele, atrás eu e o meu filhinho de 1 ano no meu colo, o meu pequeno de 10 do lado, a minha sogra e o neto de 5 anos no colo dela também. Assim que pegamos a rodovia Anhanguera, estamos já com destino a Mogi Guaçu. Atrás de nosso carro, atrás do carro do meu cunhado, atrás do nosso carro, um carro colado. Um carro pedindo passagem, um carro dando sinal-alerta, sabe, dá aquele farol alto, o carro buzinando sem parar. De certa forma, isso meio que irritou o meu cunhado. Isso meio que deixou meu cunhado nervoso, porque uma coisa é um cara dar um sinal e no momento certo você sai e ele passa. Agora fica um cara ali colado, buzinando, dando farol alto, tipo sai. O meu cunhado então ficou um pouquinho irritado, um pouquinho nervoso, e demorou um pouco mais para sair. Ele demorou um pouco mais, ele ia sair, mas sabe como o cara estava insistindo demais? Ele segurou um tiquinho, ele segurou um segundo a mais. Porque, cara, sabe, ele espera, né? Tipo assim, né? Espera. Quando por fim o meu cunhado saiu e gritou assim: vai, passa logo, vai, não enche o saco, vai, não enche o saco, passa logo. O veículo passou. Porém, no que ele passou, ele ficou na frente da gente. Ele passou, ao invés de seguir, ele também ficou nervoso. Provavelmente o motorista do carro ficou nervoso, porque ele queria passar, e o meu cunhado, sabe, ainda é de madrugada, ainda está escuro, ele quis ver o melhor momento de sair da pista que ele estava para o outro passar. E o outro estava muito enchendo assim, sabe, ele amarrou um pouquinho. Aí quando por fim ele falou: passa logo e não enche o saco, pô. E aí o cara ficou nervoso e se colocou na frente do nosso carro. Aí o meu cunhado quis sair de um lado, ele foi por outro lado. Meu cunhado quis ir por aqui, ele também saiu por aqui. Ficou fazendo zigue-zague na frente do nosso carro, impedindo a nossa passagem.
Agora era a vez do meu cunhado buzinar. Agora foi a vez do meu cunhado dar farol de luz alta para ele. Por que está acontecendo? Por que está havendo? Meu cunhado buzinava, meu cunhado dava sinal com luz alta, ia para um lado, ia para o outro, e o motorista da frente ficava impedindo, zigue-zague. Sabe quando uma pessoa faz por pirraça? Quer dizer, ele quis passar lá atrás, e ele acha que o meu cunhado amarrou por querer, sei lá o quê. Ele então agora por pirraça não deixava o nosso carro passar. Quanto mais o meu cunhado pedia passagem, quanto mais ele queria, por um lado, por outro, ele ficava fazendo zigue-zague e não deixava meu cunhado passar. Olha só, que pirraça! Ele pirraçava mesmo. Às vezes, deixava a gente passar um pouco e vinha com tudo para cima, tentando bater de lado no nosso carro. Muitas vezes ele deixava passar, aí quando passava ele vinha pra cima e ficava meu cunhado tirando, pra ele não bater, pra ele não bater. Ele queria bater no carro, sabe quando dá aquelas batidas assim? Olha, eu vou dizer, foi uma coisa assim tão absurda, uma coisa, nós estávamos tão felizes quando saímos de casa, quer dizer, saímos da casa lá da minha mãe, de Santo André. Nós estávamos tão felizes que íamos fazer uma viagem para Mogi Guaçu, ver lá os parentes, e de repente acontece isso logo aqui na saída, logo no que pegamos a Anhanguera, esse sujeito querendo estragar a nossa viagem. E olha, aí começamos a gritar. Eu, a minha sogra, a minha cunhada começou a gritar. Estávamos todos desesperados. O cara devia estar louco, o cara devia estar doido. E nisso o dia já começa a clarear. Nessas alturas o dia já começa a clarear. Já começa a clarear. Primeiro, ele estava atrás. O meu cunhado, sem querer, amarrou um pouco. Depois ele saiu na frente, nervoso, porque o meu cunhado, na cabeça dele, acho que tinha amarrado para ele não passar. Agora era ele que estava travando, era ele que estava impedindo a gente de passar. E pior, tentando bater no nosso carro. Ele deixava a gente passar um pouquinho e ele vinha com tudo para tentar bater. Aí ficava o meu cunhado, joga o carro para cá, joga o carro para lá, e ele joga para cá, ele joga para lá, tentando bater no nosso carro. E exatamente do meu lado. Porque ele tentava bater do lado em que eu estava com meu filho de 1 ano, com o meu filho de 10 anos do lado, a minha sogra. Começamos a gritar: moço, pelo amor de Deus, moço, sabe? Teve uma hora que ele ficou aparelhado com a gente e tentando bater no nosso carro, nós conseguimos ver um pouco desse motorista. Ele parecia ser uma pessoa enorme. Ele tinha um ar de uma pessoa sinistra. Nós conseguimos, nesse pouco tempo em que ele parelhou com a gente, deu até um arrepio. Ele tinha os olhos, sabe aqueles olhos, tipo assim, aqueles olhos morteiros, olhos caídos assim, como se fosse de um cachorro bulldog. Sabe aquele olho de um cachorro bulldog assim? Exatamente. E grandes olheiras. Então deu para nós vermos, no momento em que ele parelhou com a gente, principalmente eu e a minha sogra, porque o meu cunhado ali no volante, né, com aquele receio de sofrer uma pancada, uma batida, a minha cunhada desesperada. Então quando ele parelhou com a gente e olhou, nós vimos, ainda que o sol ainda não tivesse nascido totalmente, estava meio que clareando, deu para nós percebermos tratar-se de uma pessoa de um ar sinistro. Era uma pessoa, era um homem de um jeito assim sinistro. Uma pessoa com cara, me perdoe, cara de morto. Parecia assim um morto-vivo, uma cara sinistra, um homem sinistro, um ar de uma pessoa sinistra. Os olhos dele eram caídos, como se de um bulldog, aquele cachorro, né? E embaixo dos olhos, um roxidão, assim, dos dois olhos, uma grande olheira, mas olheiras roxas mesmo. Uma expressão assim, sabe, raivosa, uma expressão nervosa, uma expressão furiosa, e com o seu veículo tentava nos tirar da pista, tentava nos jogar fora da pista. Tentava bater. E olha, previmos que a qualquer momento iria acontecer uma tragédia, porque ele não dava chance, ele não dava descanso. Minha sogra e eu, o neto, o meu filho, sabe,
um de colo, não entendia nada, mas o de 10 anos estava desesperado. E começamos a orar, começamos a rezar em voz alta. Cada um rezava na sua religião, porque a minha sogra é evangélica. E ele sumia, ele voltava, ele sumia, ele voltava. De repente parecia que ele ia embora, ele voltava. Cada vez que ele voltava mais violento, tentando bater a todo custo ali do meu lado e tirar o carro da pista. E eu gritava: moço, não nos mate, moço, siga seu caminho, moço. Vai na paz, tem criança aqui, moço, ó, tem criança, pelo amor de Deus, moço, tem criança, pelo amor de Deus, vai na paz, não nos mate, moço, siga seu caminho. Olha, foi uma gritaria naquele carro. Estávamos amedrontados, estávamos nervosos e não sabíamos o porquê daquilo. Ele sumia, a gente respirava melhor, mas de repente, do nada, ele aparecia. Sem qualquer explicação, ele vinha novamente feroz. Meu cunhado começou a gritar: anota a placa, vê se dá para anotar a placa. Anota a placa, pelo amor de Deus, porque não é. Eu vou procurar alguma coisa. Anota a placa, vê aí. E procura uma caneta aqui, procura um papel ali, sabe, nessa confusão toda. Anota a placa, pelo amor de Deus, que eu vou atrás. Não é possível isso aí. Com muito custo eu consegui pegar a caneta no fundo da bolsa, peguei um papel qualquer, anotei ali, sabe, mais uma emparelhada, e de repente ele sai e tenta fechar e tenta bater. E eu tomei nota da placa. Olha, se eu não estiver enganada, se eu não estiver errada, é essa placa. E até que depois de tanta oração, de tanto pedido, o carro desapareceu, o homem desapareceu. Se foi de vez. Nossa, o primeiro posto que nós encontramos, a gente parou. Ficamos uns 3 minutos, sei lá, uns 5 minutos dentro do carro, sabe? Pra gente se acalmar. Olha, por pouco, muito pouco, não aconteceu uma tragédia. E o meu cunhado, ele falou: olha, eu não segurei coisa nenhuma. Ele deve ter pensado que eu segurei ele, deve pensar que eu amarrei ele lá no trânsito, na pista lá, mas eu só demorei um pouquinho para sair, sabe? E depois, olha, quase que deu tudo em tragédia. Mas felizmente e finalmente parece que estávamos livres da pessoa, sabe? Depois de muita oração, o homem desapareceu assim do nada, como se fosse uma fumaça, sumiu, desapareceu. Se foi de vez. Aí entramos no posto, fomos até o banheiro, porque nós mulheres estávamos todas segurando o xixi. Olha, a minha sogra, coitada, até fez xixi na calça, porque senhora de idade, né? Tem problemas de bexiga, e aquele pavor, aquela loucura toda, quando ela viu, já tinha até molhado, assim, já tinha feito xixi. Então, fomos, tomamos um ar, tomamos um café, e seguimos para Mogi Guaçu, meio ressabiados, a estrada toda meio ressabiada, mas depois não houve mais nada, não aconteceu mais nada. Mas o meu cunhado dizia: assim que eu voltar para São Paulo, eu vou ver, eu vou atrás, se essa placa, sabe? E ficamos ali 3 dias em Mogi Guaçu, que era um final de semana, Chegamos abalados, mas graças a Deus tínhamos chegado sãos e salvos. Ficamos então esses 3 dias em Mogi Guaçu, passeamos. Porém o meu cunhado dizia a todo tempo: não vejo a hora de voltar para São Paulo para ir atrás desse cara, para trás dessa placa. Você tem certeza que você pegou a placa certa? Ó, eu certeza não tem, mas não tem erro. Eu estava nervosa, mas eu acho que é esse número mesmo, essas letras. Bom, então eu quero saber quem é esse motorista. Eu quero saber quem é o dono desse carro. Quero saber quem é que matou todos nós e por quê. Depois do tempo que nós ficamos em Mogi Guaçu, retornamos, ainda assustados com aquilo tudo, mas voltamos, mas assim, sabe, confiantes. Ao chegar em casa, minha mãe foi logo contando o que havia acontecido na noite em que eu fui para casa lá da minha sogra. Ela contou que uma certa hora da manhã, eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Eu morava nos fundos da casa dela.
Sabe, casa na frente, casa, 2, 3 casas assim no quintal. Então, justamente eu morava logo na casa abaixo da minha mãe, no quintal da minha mãe. Ela nos disse o seguinte, que assim que eu, meu marido e os meus filhos saímos, nós fomos, meu marido foi nos levar, eu e os filhos, lá para casa da minha sogra, para que de lá nós saíssemos de madrugada para Mogi Guaçu. Aconteceu que, uma certa hora da noite, um barulho na nossa casa. Um barulho. Então ela escutou um barulho e acordou com aquele barulho na nossa casa. Tem ladrão. Tem ladrão. Deve ter ladrão, deve ter gente dentro da casa. A minha sogra, ou melhor, a minha mãe levantou e os meus irmãos também levantaram. Ela pegou um pedaço de pau, pegou a chave, porque a chave estava com ela, e falou para os meus irmãos, vamos lá na casa. Vamos lá porque tem alguém lá na casa dela. Eu ouvi muito barulho na casa dela. Tem gente lá dentro da casa dela, tem gente assaltando a casa dela. E ela e mais os meus irmãos atrás, cada um pegou um porrete, cada um pegou uma espécie de uma arma que tinha ali na mão. Não tinha ninguém com revólver, não tinha ninguém com espingarda, mas cada um se armou com alguma coisa, com faca e tal, e ela com a chave. Meus irmãos ainda disseram, mãe, não faça isso, mãe. Nós vamos entrar aí na casa. Ele falou, o quê? Minha mãe, que estava com a chave na casa, pegou o pedaço de pau dela, mais os meus irmãos, cada um se armou como podia para enfrentar qualquer coisa que estivesse acontecendo ali na minha casa, todos tremendo de medo, mas a minha mãe muito corajosa, sabe, podia ser alguém que estava ali dentro de casa, algum assaltante. Meus irmãos ainda disseram para minha mãe que desistisse daquilo. Ela falou, jamais eu vou deixar a casa da minha filha ser quebrada. Não importa quem esteja aí, vamos ter que enfrentar. E começou a gritar de fora, ei, quem está aí dentro, sai. Ei, sai daí. Quem está aí dentro da casa, sai. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Os barulhos dentro da minha casa silenciaram. Dizer que ela não estava com medo, ela estava, mas ela, mulher muito corajosa, minha mãe. E ela falou, eu vou deixar a casa da minha filha ser roubada. Não. Com um pedaço de pau, ela pegou a chave, enfiou na fechadura, e os meus irmãos atrás dela, todos eles com medo, mas a mãe está indo, então tem que ir junto. No que abriu a porta, a casa em silêncio, a casa tranquila, a casa como se não tivesse acontecido nada, e aquela barulheira toda. E aquele barulho que escutaram, inclusive como se alguma coisa estivesse sendo quebrada. Minha mãe acendeu a luz, todo mundo ficou esperando o que iria acontecer, porque barulho todo mundo escutou, barulho todo mundo ouviu, tanto que ela acordou, os meus irmãos acordaram com aquele barulho ali na casa, porém a casa estava exatamente como eu havia deixado. Não tinha nada de errado na casa, mas que barulheira foi essa? Por incrível que pareça, que barulheira foi essa? Quem estava de fora, quem escutou os barulhos, pensava que estava quebrando tudo dentro. Agora minha mãe e os meus irmãos, sem nenhuma explicação, viram que a casa estava tranquila, estava arrumada, do jeito que eu tinha deixado. Meus irmãos, então, foram olhar até debaixo da cama. Alguém estava aqui dentro, e alguém pode estar escondido debaixo da cama, meio tudo ressabiado, tudo meio com medo, mas foram olhar debaixo da cama. Nada. Os armários. Pode ser que alguém entrou dentro de algum guarda-roupa. Foram e abriram os armários e também não acharam nada. A casa arrumada do jeito que eu tinha deixado. Mas que barulho foi esse? Que barulho foi aquele? Tudo no lugar, não faltava nada. Se estavam com medo, agora estavam espantados. Se estavam receosos, agora estavam diante de um mistério. Que tinha gente dentro da casa, tinha. Que escutaram barulho de gente quebrando, mexendo, abrindo, fechando, isso ouviram.
Mas agora, entro dentro da casa e está tudo normal, tudo calmo, tudo tranquilo, do jeitinho que eu tinha deixado, não é possível. Assim que meu pai chegou, e ele trabalha à noite, ele chegou bem de manhãzinha do serviço, ele ouviu tudo o que minha mãe e meus irmãos contaram. Ele falou uma coisa que todo mundo ficou espantado. Ele falou: olha, isso só pode ser alma de alguém que morreu. Só pode ser alguém que acabou de morrer. Olha, porque aqui perto, olha, eu cheguei agora, aqui perto morreu uma pessoa trocando tiros com a polícia. Foi baleado e morto. Veio a falecer, inclusive. E o meu marido, militar, eu vim saber depois, ele havia participado dessa troca de tiros. E nessa troca de tiros, o bandido acabou sendo morto. Nunca saberemos ao certo o que de fato aconteceu naquela noite, naquela madrugada. Nem em minha casa e nem na estrada onde estávamos indo para Mogi Guaçu. Meu cunhado, que nos levou a Mogi, né? Ficamos lá em Mogi 2, 3 dias. Meu cunhado, conforme ele tinha prometido, no dia seguinte, na segunda-feira, ele foi atrás, com aquele número da placa que eu tinha dado para ele. Ele foi atrás e conseguiu localizar exatamente a cor e o carro que tentou nos atingir. Exatamente a cor e o carro que tentou, sabe, nos matar, tirar da pista, nos jogar fora da pista, fora do acostamento, fora na ribanceira. Ele conseguiu, porém com um detalhe: o meu cunhado, pelo número da placa do carro que eu tinha anotado, e tinha uma certa preocupação se eu tinha tomado nota certo, mas ele foi, encontrou o carro. O carro estava em uma garagem. Há mais de ano, sem sair da garagem. O carro estava na garagem há mais de ano, sem ninguém tocar nele. Mas o meu cunhado falou com a dona do carro: mas, senhora, bate direitinho com o carro que tentou nos atingir ontem. Quer dizer, ontem, no sábado de madrugada. Bate direitinho, olha a chapa, a cor. Ele falou: olha, o senhor está enganado. Esse carro já faz mais de ano que não sai da garagem. Não, e não pode ser não pode ser um carro dublê, não pode ser. O carro é esse, a chapa é essa. Falou: não, esse carro está há mais de um ano aqui. O dono do carro é meu marido. Era meu marido. O dono do carro, meu marido, ele morreu num acidente na via Anhanguera. Nessa hora meu cunhado até ficou gelado. Nessa hora o meu cunhado disse que sentiu um calafrio. A senhora falou: o senhor está errado, o senhor está enganado. É impossível que esse carro tenha feito isso que o senhor está dizendo. Esse carro há um ano não sai. E de fato, o carro empoeirado, o carro está ali, sabe, inclusive sem gasolina. Sabe aquele carro que você vê que está um ano sem ser tocado, mas é possível, o carro é o mesmo, está aqui a chapa. E o dono do carro, inclusive, há um ano, ele morreu em plena rodovia Anhanguera. Quando o meu cunhado disse isso, eu simplesmente peguei o terço. E o mais impressionante, ele pediu para que nós fôssemos na casa da mulher, na casa aonde
Ele tinha localizado o carro. Ele disse: eu quero que vocês venham comigo, que ela aceita conversar com a gente. Nós fomos. E de fato, não havia dúvida, o carro era aquele. Mas um carro esquecido. Um carro simplesmente, meio quase que abandonado há mais de ano. Eu, a minha sogra e o meu filho de 10 anos. A minha cunhada e mais ele, o irmão do meu marido. Nós não acreditávamos. Porém, o que viria a nos surpreender ainda mais, a nos chocar ainda mais, foi quando a Dona Olga trouxe a foto do marido, o atestado de óbito, mais de um ano que ele estava morto. O marido era exatamente aquele homem de ar sinistro. O marido era o mesmo que dirigia o carro. Era um homem de um olhar, de uma fisionomia pesada, carregada, olhos caídos, tinha uma grande olheira nos 2 olhos. O que ele não tinha na foto era o ar de morto, que nós vimos no motorista do carro, porque a foto, claro, de quando ele era vivo, o ar era outro, o clima era outro, era vida. Porém, no carro, eu ainda comentei, ele parece um morto, olha o jeito dele, parece um cadáver. E de fato, era um cadáver. De fato, morto há mais de um ano. Mas o porquê? Qual o motivo? Qual a razão? Porque o nosso carro, eu, meu filho de 10 anos, meu filho de 1 no colo, minha sogra e o neto de 5, mais o meu cunhado e a minha cunhada. Eu só sei que eu peguei o terço. Chamei a todos para rezarmos. E com fé, rezamos o terço. Pela alma daquele homem. Com toda certeza, o que aconteceu em casa e o que aconteceu na estrada, tudo tinha a ver com o espírito de alguém que morreu perturbado, que morreu revoltado e talvez até hoje não se conforma com a sua morte. Eu sou Vilma Soares, Diadema, um mistério do motorista com ar sinistro. O mistério do motorista. Com a aparência de morto. E confirmado quando se localizou o carro. Dona Olga, a dona da casa, a dona do carro. Há 1 ano o marido estava morto num acidente na Via Anhanguera.
Nem ela acreditou que isso pudesse ter acontecido ou pudesse estar acontecendo. Quando ela nos mostrou a foto, guardadas as diferenças de quem está vivo e de quem está morto, era ele. E sempre quando eu rezo o terço, e esse é um hábito e é um costume que eu sempre tive, eu rezo pela alma deste homem, que por algum motivo se manifestou em casa e na estrada, com ódio, com revolta, talvez inconformado com a sua morte. Emoção do povo. Programa Eli Correa.